Olá, amigos, esse é o Vivendo de Música, eu sou o Márcio Giovanni e mais uma vez aqui nós estamos recebendo um convidado muito especial. Hoje nós vamos mostrar aqui e falar um pouco sobre um outro lado da música, um lado que é tão importante quanto propriamente dito, porém muitas vezes nós não nos apercebemos. Hoje eu tenho a honra e o prazer aqui de estar recebendo Wagner. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, os amigos do Vivendo de Música que estão aí em casa, né? Curtindo esse programa, que eu tive a oportunidade de estar vendo programas passados aí hoje. Muito bacana esse seu projeto aqui. Parabéns, viu? Beleza, muito obrigado. Wagner, nós sempre começamos o programa com a mesma pergunta. Eu gostaria de saber de você o que te sugere a expressão vivendo de música. Poxa, agora você me complicou, hein, rapaz? Vivendo de música. Sabe que eu nunca parei pra pensar sobre isso, né? Vivendo de música. Na verdade, eu já tô há 20 e tantos anos vivendo de música, que não é fácil. Não é fácil. Você sabe disso. Os músicos que estão aí em casa, as pessoas, os produtores, os diretores de produção, as pessoas de produção sabem muito bem que não é fácil. Até as pessoas que estão aqui, os cameramans, que de certa forma também estão dentro da música, que não é fácil. Mas a gente tá, como diz o outro aí, como diz o caipira, estamos pelejando aí há 20 e tantos anos, né? Eu eu tenho 43 anos hoje, fiz a semana passada, mas menino, desde... Menino. Mais ou menos, né, Marcio? Mais ou menos, né? O peso da idade já tá chegando, cara. Não consegue mais jogar bola e tal, mas tudo bem, faz parte. Então, meus 16, 17 anos eu comecei a tocar, né? Eu era baterista e por eu falar bastante, me comunicar com as pessoas, falei, bicho, eu vou sair dessa bateria aqui, eu vou começar a vender show, a produzir. Aí eu comecei, né? A gente tinha a banda nossa lá, aí colocava pra tocar aqui, colocava pra tocar lá, aí a gente vai ficando, eu tinha 16, 17, 18, 19 anos, eu conheci minha esposa canta também, né? Ela tinha uma dupla que chamava-se Gilson e Gislene, ela gravou um disco por uma gravadora grande, mas até então a gente não sabia muito, né? Até então, não que a gente saiba hoje, mas a gente sabe um pouquinho mais, né? E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos com a dupla dela, na verdade. Pintou a chance de eu estar trabalhando com a Eliana. A Eliana que hoje está na Record, né? Que apresenta os programas. O programa da Record lá. Pode falar de outra emissora, né? Sem problema nenhum, né? Então ela tá na Record hoje com os dedinhos. Então eu comecei pegando o sucesso da Eliana mesmo, né? Entrei antes e a gente vendia o show da Eliana, a gente produzia, a gente era motorista, era segurança, fazia circos, muitos circos, e ela com os dedinhos, como eu havia dito. Aí ela saiu do escritório que nós estávamos e foi para o Marcos, do Dominó, que era o noivo dela na época, montou um escritório que está com ela até hoje. O Marcos muito inteligente, tá muito bem. O Marcos, eu saí da Eliana, me fizeram uma proposta para ir trabalhar, mas aí na época meninão, aquela coisa toda, começando uma vida, era casado fazia pouco tempo e tal. Eu falei, eu não vou nessa não. Aí eu comecei a trabalhar com o Luiz Ricardo, que era o Bozo, né? Não sei se vocês se lembram disso. Isso, tá no SBT até hoje apresentando as propagandas do Baú da Felicidade. Aí eu peguei aquela fase do Luiz Ricardo e depois a fase de transição do Luiz Ricardo. Eu era produtor e também vendia os shows do Luiz Ricardo e peguei aquela transição. Eu não sei se você lembra, as pessoas de casa lembram. Ele saiu do Baú da Felicidade, né? E entrou no Papa Tudo. Tá, ficou por 2 anos, aí o Papa Tudo acabou e a gente também, cada um tomou o teu rumo. Aí eu fiz, quer ver, depois de lá eu fui sócio numa empresa, num trio elétrico. Eu produzia os espetáculos desse trio elétrico. Nós fizemos uma campanha muito bem sucedida, que essa campanha até hoje ela vinga no Faustão, que era a Sorriso, a Colinos, o Caminhão do Faustão. Isso. E aí nós montamos um projeto que nós íamos aos grandes hipermercados, que na época não eram hipermercados, eram supermercados mesmo, com o trio elétrico, com garotas fazendo as ações, as campanhas do creme dental. E aí pintou a chance para que eu entrasse como produtor da dupla Rick Renner, que é uma realidade, que é um sucesso no Brasil, né? Sucesso até hoje, 2 pessoas... Não só no Brasil, né? Não só no Brasil e fora. Mesmo porque nós tivemos a chance, eu tive o privilégio, graças a Deus, de estar com o Rick Renner por 3 vezes
tocando fora do Brasil, né? Fizemos 3 excursões para os Estados Unidos, excursões muito bem sucedidas, com grande sucesso. Apesar que existe muito uma coisa gozada das pessoas falarem que vai tocar nos Estados Unidos, mas na verdade nós brasileiros, na maioria das vezes, evidentemente, nós vamos tocar para quem? Para brasileiros. Para brasileiros. São mineiros, são paranaenses, são goianos, são paulistas, enfim, é uma gama muito grande de brasileiros nos Estados Unidos. E uma coisa que me chamou muita atenção lá, Márcio, que eu achei muito bacana, pra gente que vive de música, que está vivendo de música, os brasileiros se emocionam, rapaz. É muito Ele legal. vem do brasileiro, o brasileiro que tá lá, é verdade mesmo, ele quer tocar, ele quer te tocar, pra ele sentir um pouquinho do Brasil, que coisa engraçada. Aquela saudade que tá... É uma... né? Porque a maioria dos brasileiros que estão lá, a maioria mesmo, são brasileiros que são ilegais, né? Que não tem o chamado green card, que as pessoas sabem que tem que ter uma autorização pra tá vivendo lá, né? E eles estão lá tentando ganhar a vida, né? Porque aqui, infelizmente, as coisas... Batalhando muito, trabalham diuturnamente, trabalham muito mesmo. É coisa absurda. Você senta pra conversar com essas pessoas lá, o que os caras trabalham é absurdo, Márcio. Muito. É entregador de pizza, é jardineiro, é pedreiro, enfim, trabalham mesmo. E até você me chamou a atenção a um fato, né? Você vê que a questão é a da oportunidade, né? Sim. Porque, com certeza, eles também teriam uma determinação muito grande estando no Brasil. Com certeza, com certeza. Porém, o fato de não ter a oportunidade que eles desejariam acaba fazendo com que eles vão procurar outros espaços. E em cima disso que você está falando, brasileiros lá que são formados aqui, viu? São arquitetos, são advogados, são médicos que estão lá trabalhando de entregador de pizza. Você sabe que agora você me lembrou de um outro fato. Nós entrevistamos aqui há uns 2, 3 programas atrás um menino chamado Andrei Solens. Esse rapaz, ele está nos Estados Unidos e ele foi tentar a carreira de músico nos Estados Unidos porque ele acredita que lá ele teria mais espaço. Ele foi trabalhar lá de engraxate. Acredito, sim. Foi trabalhar lá limpando casas, limpando supermercados. E casualmente, um desses sapatos que ele estava engraxando era de um rapaz que já tinha N sucesso na Billboard. Que maravilha. E o rapaz ao lado pegou e falou assim: você sabe de quem que você está engraxando sapato? Ele, não sei o que. Bom, só para resumir a história dele, ele voltou para lá para preparar sua turnê mundial, que será iniciada agora a partir de junho. Que maravilha, que maravilha. E virou amigo nosso também, que ele veio pro Brasil para começar a gravar as músicas e assistiu ao nosso programa e falou: eu precisava contar essa história. Que legal, que legal. Né, para eles, né? Porque é uma história de quem tá vencendo, né? Com certeza, é uma história de vitória mesmo. E uma das coisas que ele disse pra gente que me chamou muita atenção, ele falou: olha, tinha dias que eu tinha que deixar de comer alguma coisa, não que eu fosse passar fome, não é isso. Economizar, mas né? Eu precisava economizar para poder sim. atingir meu objetivo, que era comprar um equipamento que me desse suporte para que as pessoas pudessem me ver tocando, que era, entre aspas, a minha finalidade. O custo de vida lá é muito alto, né? O custo de vida é muito, muito, muito alto. Até uma particularidade, nós ganhávamos uma diária que a gente come muito bem aqui no Brasil. Lá, nós não comíamos 30% do que a gente comeria aqui no Brasil, para você ter uma ideia, tá? Que então, loucura. Uma loucura mesmo. Então, foi bacana, né? Voltando à história da turnê, fizemos 3 turnês lá, maravilhosas, graças a Deus, muito bem sucedidas, com um enorme sucesso, como eu disse, para os brasileiros que residem lá, muitos deles, eu tenho contato até hoje, né? A gente se fala, aquela coisa toda. Pretendo ir pra lá, mas pretendo um dia ir pra lá, mas pra passear. Né? E em relação ao vivendo de música, jamais, nunca passou pela minha cabeça que eu iria fazer um trabalho fora do Brasil. Nunca passou pela minha cabeça eu trabalhar com um artista de nome nacional. Eu nunca pensei em ser produtor. Nunca. Isso era uma pergunta que você iria fazer. Eu já antecipei você. Já me antecipou. Sabe por quê? Porque eu vou começar do que eu tinha imaginado antes. Primeiro,
Você falou que com 15, 16 anos você tocava, tal. Mas eu sempre tenho uma curiosidade, porque a música ela chega nos lares de todas as pessoas, das mais humildes Sim. até as mais abastadas. E de várias formas, De né? várias formas, né? Porém, embora ela emocione todas essas pessoas, né? Ela chega de maneira mais intensa para umas do que para outras. Sim, Tanto é que na sua vida você acabou seguindo, né, essa profissão. O que te bateu assim tão forte para levar? Você teve influência familiar, por exemplo? Tive sim. Como é que surgiu isso na sua vida? Então, Márcio, eu me lembro, assim, muito vagamente, tá? Me lembro muito vagamente, sei lá, meus 6 ou 7 anos, eu tava na primeira série, então eu estudava pela manhã, então eu acordava às 6 horas da manhã. E eu acordava ouvindo quem? Zé Bétio. Não sei se você lembra. Você lembra disso? Acho que os telespectadores aí, muitos lembram do Zé Bétio. Alô, joga água nele. Então, minha mãe, ela acordava às 5:30 da manhã, né? E ela colocava o radinho lá, porque ele dava a hora de hora em hora. Não, perdão, a hora de minuto em minuto. Você sabe, né? que você me lembrou a minha infância também, que é uma coisa bem parecida. E um fato que eu comento assim, sobre a questão da música na vida das pessoas. Hoje eu fico imaginando o quão importante foram esses programas muito durante as atividades rotineiras dessas mães, dessas donas de casas, né? Porque, na verdade, eu lembro muito da minha mãe, enquanto ela ia trabalhando, ela ia escutando a música e ouvindo ele ali entretendo as pessoas, aquilo era como se fosse um anestésico, vamos dizer, para aquela rotina do dia a dia, né? Que é dura, né? Verdade. Às vezes a gente não valoriza, mas é muito difícil. A mãe de família é uma heroína, né? Porque cuidar de uma casa, cuidar de um filho, cuidar do marido, não é fácil, não. Não é fácil, não. E não só, gozado, né? Te interrompendo um minuto, eu ouvia o Zé Bétio quando eu estudava na parte da manhã. Aí depois, acho que na segunda ou terceira série, eu passei pra parte da tarde, e aí minha mãe ouvia quem? O Eli Correia. Lembra disso? Oi, gente. Tá até hoje no ar, né? Líder de audiência. Mas me parece que o Zé Bétio também tá no ar, viu? Tá no ar também. Me parece que ele tá no ar de novo, né? Então, eu ouvi muito. Então, Eli Correia, Zé Bétio. E o meu pai vivo até hoje, que Deus o tenha, minha mãe, meu pai toca violão. Ele arranha o violão, na verdade. Mas ele nunca foi artista, ele sempre gostou, né? Ele sempre gostou da música. Aí aos domingos, eu me lembro, assim, que eu era meninão, ele assistia aquele programa da cultura que existe até hoje, da Inesita Barroso. Nossa. Mas na época era com Moraes Sarmento, não sei se você lembra disso. Lembra disso? Lembro. Então, todo domingo era 6 ou 7 horas. Você sabe que eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é um dos programas que está mais tempo no ar, na TV brasileira. Sim, hoje, sim, com certeza. Com certeza. Então, ele assistia todos os domingos. Era à tarde o programa do Moraes Sarmento lá e da Inesita, que era o Viola Minha Viola. Uhum. Na parte da manhã, no domingo, tinha um programa, não sei se você vai lembrar, e os telespectadores de casa vão lembrar, tinha um programa na Record chamado Canta Viola, do Geraldo Meirelles, marechal da música sertaneja. Então, eu convivi com isso, cara. Mas meu pai nunca disse, pô, você tem que ser artista, você... Imagina, nunca tivemos nunca me disse isso e tal. E eu comecei a gostar, assim, de ouvir a música sertaneja, e isso há 30 anos atrás, eu ia pra escola e eu falava que eu via, as crianças tiravam sarro de mim, tiravam a verdade. Porque 30 anos atrás, música caipira, música de jeca, né, que os caras falavam. E eu, enfim... Fui gostando, fui tomando gosto pela coisa, que aí a gente montou uma banda sertaneja, né? Uma banda que não tinha também. Aí a gente começou a fazer uma coisinha aqui, fazer uma coisinha ali. Aí, voltando lá, eu comecei, como eu falo muito, comecei a trilhar o caminho aí de produção. Aí eu comecei, pra sobreviver, vender alguns showzinhos, né? Que também há um tempo atrás, em São Paulo, tinham muitos bailões, né? Tinha o forró do Zé Lagoa, tinha essas coisas todas. Sim. E o que esses bailões faziam? Eles levavam um artista popular, que eu acho a palavra brega uma coisa assim extremamente pejorativa, né? Extremamente pejorativa. Isso não existe. Um artista popular, o artista popular é o artista que todos gostam. Mesmo aqueles que falam que não gostam, tá? Eu lembro do Lulu Santos falando que ele era popular, que ele era
porque tem aquele lance da MPB, né? É. Aí ele falou, eu faço MPB, né? Música popular brasileira. Sim. Né? Sim. Porque isso é uma coisa muito inerente na nossa cultura, né? As pessoas rotulam e muitas vezes elas acreditam que aquilo que elas acreditam, que elas fazem ou que elas gostam é o que vale. Vamos dizer assim, É verdade. E na verdade, a gente, inclusive através do nosso programa, a gente vê que não é bem assim, né? De forma alguma. Todo mundo quer um lugar ao sol e que todo mundo tem a sua verdade e as várias verdades podem ser muito interessantes e muito gratificantes se a gente recebê-las com o coração aberto. Com toda certeza. E nessa época, eu pegava, por exemplo, comprava uma data do Fernando Mendes. Poxa, quem não conhecia o Fernando Mendes? Com a cadeira de roda lá, lembra? Não a música cadeira de roda, né? Quem não conheceu Almir Rogério, com Fuscão Preto? Nossa, Quem não conheceu Ovelha? Então, são artistas populares. Odair José. Amado Batista. Amado Batista era um dos que mais vendiam. Campeão de venda de disco. Então, essas pessoas, eu negociei alguns shows que eu colocava nesses bailões, né? Então aí eu comecei fazendo bailão em que eu moro até hoje em Osasco, em Carapicuíba, em Barueri, Jandira, Cotia. E aí eu comecei a expandir o negócio. A empresa começou a crescer, né? Comecei a expandir o negócio. Aí comecei a fazer Diadema, São Bernardo, Sorocaba, Santos. E eu fazia 3, 4 bailões na noite. Na noite, com o mesmo artista. Ia lá, fazia 40 minutinhos. Alguns iam lá, faziam com banda, mas só baixo, bateria e guitarra, nem teclado ia. E ele com a voz e fazia o violão base. Ou a maioria deles com playback, né? Que na época era fitinha cassete. A BASF ainda, hein? A BASF. Mas a gente era fresco, a gente usava BASF cromo. Lembra disso? Pra melhorar a qualidade. Né? Opa. Aí fazia esses playbacks, aí Rita Cadillac. Então, um certo tempo da minha vida também, eu vendia shows para que a gente pudesse sobreviver, para que sobrasse a graninha na feira no domingo, né? Legal. E além de eu trabalhava numa empresa, eu fazia isso aos finais de semana, que geralmente era o sábado. E durante a semana eu ia lá nos forrós para dar o pôster do artista, para estar negociando a data e tal. E aí a gente começou a se interessar pelo lance da produção. E uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu digo até hoje, até dentro de casa, hoje nós temos uma empresa, né, que produz DVD, CD, a gente comercializa alguns artistas e tal. E as pessoas que sentam com a gente, eu digo, nunca ninguém me ensinou nada disso. Nunca meu pai disse, olha, você parte por esse caminho que você vai... Não, a coisa foi acontecendo. As coisas da minha vida, graças a Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente, sem uma forçação de barra, sabe? Eu não tenho um diploma, nada contra quem os tenha, eu acho que é bacana estudar. Eu tenho um filho de 13 anos, eu falo para que ele estude mesmo, porque tem que estudar. Mas eu tive a chance de estudar até a página 5. As coisas eram um pouquinho mais difíceis, né? E a gente começou a viver da música e a gente tá aí até hoje. Fácil não é, né, Márcio? Isso você não sabe é pra disso. Ninguém, né? Mas não é impossível. Aliás, é aí que tá a diferença, né? Porque se fosse fácil, todo mundo estaria aí, né? Aí, né? É verdade. E uma coisa também, não sei se você concorda comigo, e as pessoas de casa, o palco é uma coisa mágica. Por que eu digo que o palco é uma coisa mágica? Você tá num palco, mesmo a gente que trabalha ali no backstage e tal, você vê as pessoas lá, a hora que o artista entra pra cantar, aquela vibração positiva que a gente se arrepia até hoje. A gente se arrepia até hoje, não é porque há 20 anos faz isso, não. A gente se emociona até hoje, sim. E as pessoas que estão lá embaixo, quantas delas, Márcio, não gostaria de estar lá em cima? Quantas delas? Wagner, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Maravilha. isso, o papo tá muito bom. Mas o programa tem que ir para o intervalo e a gente volta em instantes.
marcha pra DJ. Pede pros mano gritar. As perigas te mexer. Não para de rebolar. Aquece o nosso povão. Pode crer. Que hoje o pau vai torar. Bom, estamos de volta com o programa Vivendo de Música. Hoje aqui recebendo um convidado muito especial, um papo muito agradável, Wagner. Opa. Wagner, vamos retomar um pouquinho aquela conversa que a gente... Vamos lá. Você estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, que ninguém te ensinou esse caminho que você percorreu aqui. Ao longo do tempo você foi descobrindo a sua maneira de trabalhar, os caminhos que você foi percorrendo, e daí você chegou até aqui, né? Vamos continuar um pouquinho essa conversa? Como eu disse, meu pai nunca falou pra mim, olha, você vai ser produtor, você vai ser músico, você vai ser, enfim, trabalhar com a música. A coisa foi acontecendo como sempre vai acontecendo na minha vida, sempre. As coisas vão acontecendo sem a gente forçar uma barra, sem forçação de barra Naturalmente. mesmo. Extremamente natural. E eu entrei nessa, como eu disse, naturalmente. Fui aprendendo, vendo as pessoas, sabe, observando, falando na hora certa, tá? Porque a produção nada mais é do que primeiro, você tem que ser uma pessoa organizada. Tá? Você tem que saber que existe tudo na vida, existe uma logística. Você não vai passar, você não vai subir o segundo degrau se você não pisar no primeiro. Ou seja, você tem que seguir as regras. Início, regras, meio e fim. fim. Eu costumo dizer, algumas pessoas sentam com a gente para falar da carreira, né? E nenhuma carreira ela se finaliza com um sucesso merecido, se você não ter um alicerce. Você tem um alicerce, você faz as paredes e depois você coloca o telhado. Você não faz um alicerce e coloca o telhado. A etapa das paredes não tem como você passar por ela. Tá certo? Então, não dá pra menosprezar. Justamente. Né? Então é o começo, é o meio e o fim. Na vida da gente, não só na área musical, né, tudo tem que ter o devido planejamento, tem que ter um preparo. Sim. Né? É lógico que a gente às vezes escuta, olha, que o acaso, mas normalmente não é isso que vai te trazer um resultado positivo. Não é. Você tem que estar organizado, você tem que se planejar, você tem que ter um controle da situação, com certeza. Até para que se ela der uma derrapadinha, você tenha como contornar com segurança. Com certeza. Quando a gente fala do mundo da música, né, a gente está falando de exposição. A pessoa ela está ali na frente, vamos dizer assim, se entregando mesmo, né? Está totalmente exposta. Então, se você não tem um preparo, se você não tem uma equipe de produção para te orientar, se você não tem um suporte, né? Desde de som, iluminação, palco, vestimento, o que você vai falar para esse povo, né? Porque muitas vezes a gente também vê essa falta de preparo, né? Você tem que saber o que você está falando, principalmente porque você é formador de opinião. Com certeza. Né? Você está à frente de um público ávido de informações, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado para poder mostrar isso para as pessoas de uma forma, né, consciente, tranquila, qual seja, como a gente citou, a sua verdade. Mas tem que ser uma coisa, né, bem pensada, porque se você for só se levar pelo entusiasmo, a tendência é você dar uma derrapada. E o produtor, Márcio? O produtor, ele é o primeiro que chega e o último que sai. Então, ele sendo o primeiro que chega, e antes mesmo de chegar na cidade que vai fazer o evento, ele já tem o contato via telefone com os produtores locais, com o contratante, com o prefeito, com quem quer que seja esteja levando o artista para a cidade. Então, ele já sabe, em partes, o que vai estar esperando ele na cidade. Né? Ele já sabe quem é a pessoa que é bacana estar falando, quem é a pessoa que não deve estar falando, porque aquela que te contratou não quer que fale daquela outra. Eu posso contar uma passagem rápida aqui? Teve uma cidade que nós fomos fazer uma época e nós tínhamos um amigo em comum na cidade que nos chamou para bater um futebol lá. A produção e os artistas que eu estava na época, para bater um futebol e tal. E nós, na verdade, nós não sabíamos mesmo, apesar de se precaver por diversas situações, mas pela pessoa ser nossa amiga, poxa, a gente confiou. Rapaz,
O cara que chamou a gente pra bater o futebol com a gente, que era nosso amigo, era o político contrário do cara que nos contratou. Nossa. Você não tem ideia a dor de cabeça que teve. E detalhe, anunciaram o futebol cobrando 1 quilo de alimento. Lotou o estádio. E aí, o que fazer? Aí o que tava pagando falou, pô, se vocês forem lá, eu não vai ter show e não vai pagar. E o outro, olha, o estádio tá lotado lá, e aí? Você imagina a situação? Então o produtor ele tem que estar atento a todas essas situações. A todas as situações. Tem que estar atento. Quando o artista ele chega meia hora antes do show, ele fica no hotel, ele vai para a coletiva de imprensa ou vai visitar a rádio, mas aquele curto espaço ali, ele não tem um contato maior com as pessoas, com o contratante, com quem quer que seja. E o produtor ele já tem esse contato que pode estar beneficiando o artista com essas informações. Olha, aqui acontece assim. Hoje é o aniversário da cidade de 50 anos e vamos chamar o prefeito no palco para cantar um parabéns. O produtor tem esse lance que tem que estar passando pro artista, né? Você falou até, eu me lembrei de um fato curioso, né? De um cantor que ele foi fazer um agrado, né? Falou, povo, tá aí, simplesmente ele errou o nome da cidade, mas né? isso tem muito. Isso tem muito. Aí já aquela receptividade já cai bastante. Isso, né? tem muito. Isso tem. Aí às vezes acontece o seguinte: às vezes acontece que o produtor passou essa informação, tá? Mas o artista, na maioria das vezes, é desatento. É desatento. E aí é pura desatenção mesmo. É verdade. Porque a informação foi dada, é uma coisa que jamais. Você não pode errar o nome de uma cidade nunca, né? Nunca. Mas são coisas que acontecem, né? Wagner, nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Maravilha. Eu gostaria de dizer que foi um privilégio poder tê-lo aqui. Um papo muito gostoso, muita informação. A gente provavelmente vai ter que gravar um novo programa aí, porque tem muita história que a gente sabe que ficou ainda para ser contada. Tem bastante coisa, né, Márcio? Tem muita coisa. A gente tentou dar uma resumida. É que a gente fala muito também, né? Então é complicado. Mas é bom. Você gostaria de passar seu contato? Poxa, eu gostaria, se você me der essa oportunidade. Por favor. Tá? A gente hoje, nós temos uma empresa, né? H2O Music do Brasil, que nós produzimos CDs, DVDs, administramos carreiras de artistas também. Então quem quiser tá falando com a gente... Você gostaria de citar algum dos artistas que hoje vocês estão administrando? A gente produziu há pouco tempo aí uma dupla chamada João Márcio e Fabiano, que eles são do Paraná, e tá vindo uma dupla nova que a gente tá começando uma produção também, é um duo, né? Um homem e uma mulher, que a gente vai estar lançando aí, acredito que mais uns 2 ou 3 meses, que também vai ser bem bacana. E muitas outras duplas estão nos procurando, né? Pra gente estar fazendo esse trabalho, e a gente tá apto, eu acredito, a estar fazendo esse trabalho, e vamos sentar, vamos conversar. Nós temos uma proposta muito bacana, uma proposta íntegra, tá? Porque é muito fácil hoje as pessoas querem dinheiro e não fazem nada. Não, a gente quer trabalhar, a gente já tem um certo tempo, a gente não quer se sujar por nada, não. O telefone, né? Por favor. 011 4183 3476. 011 4183 3476. Deve ir aqui no rodapé, né? Ou então o celular, que pode falar até comigo direto, que é 8622 2253. A gente tá aí disponível para estar batendo aquele papo e levar o nosso projeto. Obrigado de coração, viu, Márcio? Obrigado a todos vocês de casa aí também. Eu que agradeço, né? Mais uma vez eu vou falar que foi um prazer e uma honra tê-lo aqui. Meu, com certeza. Né? É um privilégio poder estar ouvindo essas histórias, e é o que a gente disse, né? Mostrar um pouquinho também que as coisas não acontecem por acaso, que é fruto de muita dedicação, muito trabalho, muita organização, né? Sim. E também frisar a importância da produção na nossa área especificamente, né? Sem ela, as coisas não funcionam. E é muito bacana essa proposta de vocês aí, de estar levando isso pro vídeo, estar levando isso pras pessoas de casa. Isso é muito legal. Parabéns mesmo. Parabéns à rapaziada da técnica aqui, né? A gente já falou pra caramba, né? Betão? Quero você editar esse trem aí, viu? Gente, obrigado. Beleza. Fica com Deus aí, viu? Gente, o programa Vivendo de Música vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu aqui e da nossa equipe, né? Como ele citou, de ter realizado mais esse trabalho para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.